Abraão vai perder a sua paciência com o seu filho e vai finalmente dar o castigo que Ismael merece. O garoto vai ficar amedrontado ao ver a fúria, nunca antes vista por ninguém, de seu pai. Abraão já vai estar conversando com o seu filho. Estão só os dois na tenda. Abraão começa já fazendo um questionamento para o seu filho. Ele pergunta se seu filho não tem vergonha, porque não se pode fazer o que dá vontade, e ainda por cima prejudicando os outros, magoando, ferindo. Abraão ainda pergunta se tudo o que ele ensinou não serviu para nada. Ismael vai tentar argumentar, mas ele é interrompido pelo seu pai, que manda ele ficar quieto, porque ele está falando. Abraão diz que ele sempre esteve ao lado do seu filho, ensinando, educando. Ele ainda pergunta como é que Ismael se tornou essa pessoa. Ismael então diz que ele não achou que ela ia ficar tão sentida. Abraão então fala para ele não ser dissimulado e pergunta sobre os escorpiões. Ismael vai dizer que é mentira do Zion, filho de Eliezer. Ele ainda vai jurar. Ismael diz que o pequeno menino está inventando tudo isso para se vingar dele, por causa do acidente do braço. Abraão, já sem paciência, vai gritar que é mentira. Ismael vai deixar a sua máscara cair e vai perguntar por que o seu pai se importa tanto com esses servos. Ele diz que é ele que vai dar continuidade à descendência de Abraão e originar uma nação. E foi Deus mesmo que disse isso. Ele vai ser um líder. Abraão então pergunta do que adianta gerar uma nação na mentira, no desrespeito. Ismael então responde que a verdade é que ele nunca foi valorizado pelo seu pai e nem por ninguém daquele acampamento. Abraão não entende e pergunta o que é que seu filho está dizendo. Ismael responde que Abraão nunca deu valor ao filho que ele tem. O filho que vai herdar tudo isso e que, além disso, vai ser muito melhor que ele. Abraão fala que é melhor seu filho parar por aí. Ismael diz que sabe que seu pai tem medo dele ser melhor e maior do que Abraão, mas que é para seu pai ir já se acostumando, porque ele vai ser 1000 vezes maior e melhor que ele. Abraão então dá um tapa na cara de seu filho. Ismael fica chocado com a atitude de seu pai. E Abraão, furioso, manda seu filho nunca mais falar uma coisa dessas. E diz que ele não tem que se importar com quão grande ele vai ser, e sim ter temor a Deus. E ainda por cima pensar sempre que é menor que o Criador. Ismael não fala mais nenhuma palavra. E Abraão diz que está muito decepcionado com o seu filho e sai da tenda. Ismael fica furioso com a dura que acabou de tomar e também sai da tenda. Mas mesmo assim, ele não vai aprender a lição e vai acabar armando contra o seu irmão Isaque. E ainda, Nájila, a esposa do rei Abimeleque, vai começar a se engraçar para cima de Gade. Mas o rei
vai acabar descobrindo e cabeças vão rolar. Além disso, Sara vai chamar Ismael na chincha e vai traçar o destino do garoto para sempre. Depois de ter tomado uma super dura, vai ser a vez de Sara ir confrontar Ismael. Mas algo inesperado vai acontecer e Sara, se transformando em uma outra pessoa, vai colocar Ismael em seu devido lugar. Tudo começa quando Ismael está na sua tenda e de repente ele é surpreendido por uma presença. Sara aparece na porta da tenda. Ismael olha para a cara dela, mas ignora. Sara continua parada ali e Ismael, querendo que ela vá embora, revela que sua mãe não está lá. Sara responde que ela não foi atrás da mãe dele, e sim dele mesmo. Ismael fica confuso e pergunta como assim. Sara pergunta se ela pode entrar. Ismael confirma e a esposa de Abraão se senta. Ela logo diz que sabe o que aconteceu entre ele e Abraão. Ismael diz que as notícias correm rápido no acampamento. Sara então pergunta por que é que ele fez isso. Ismael diz que se ela foi até lá para dar lição de moral, é para ela ir embora. Sara então pede calma e diz que ela foi lá para entender o lado dele e entender por que ele odeia tanto ela e Isaac. Ismael fica encarando ela por algum tempo e diz que ele não suporta Sara e que ela faz sua mãe sofrer diariamente. Sara, na maior calma do mundo, diz que ela sente muito por ele pensar dessa forma. Ismael diz que essa, na verdade, é a realidade. Sara então se sente ofendida e diz alto lá. Ela revela que nunca tratou Agar e Ismael mal e que, na verdade, ela entregou seu marido para se deitar com ele. Ismael diz que é claro que ela tinha que fazer isso, afinal, Sara era seca. Sara começa a ficar mais brava e manda ele escutar bem. Ela diz que Ismael não pode falar ou fazer o que bem entender e que tudo que ele vai fazer vai ter uma consequência. Ismael diz que ele não fez nada demais e que Sara e Abraão estão exagerando. Sara diz que Ismael queria tirar a vida de Massá e que também quase tirou a vida de Adália. Ismael tenta argumentar dizendo que Adália está viva e está bem. Ele então, tentando se colocar no papel de vítima, diz que Sara sempre odiou ele e que, por ela, ele já tinha até perdido a sua vida. Sara diz que isso não é verdade. Ismael então começa a ofender ela, dizendo que ela é uma falsa, porque ela se faz de amiguinha, mas na verdade é uma cobra. Sara fica furiosa e manda ele lavar a boca para falar dela. E diz que ela até tentou, mas que não vai ter jeito e que ela vai ter que tomar uma atitude séria. Ismael começa a ficar com medo e pergunta o que é que ela vai fazer. Sara diz que ela vai ter uma conversa muito séria com Abraão sobre o garoto e que ela vai decidir o futuro de Ismael e de Agar e se eles devem ou não continuar no acampamento. Ismael diz que duvida que seu pai vai deixar Sara decidir alguma coisa. Sara diz que é isso que eles vão ver e sai da tenda furiosa. Ismael mantém a sua pose de durão, mas quando ela sai,
começa a ficar bastante preocupado com o que ela falou. Já na caverna onde Ló e suas filhas estão, Ló vai acabar tendo uma surpresa e descobrir tudo que Paltite fez. Ele acaba reparando em suas filhas e pergunta se elas estão engordando ou é impressão dele. Tamires fica sem graça com a pergunta, mas Paltite é quem vai dizer a verdade. Ela então revela que elas estão grávidas de 3 meses. Ló acaba ficando extremamente chocado e muito irritado. Ele pergunta o que elas fizeram, com quem se deitaram. Sem deixar elas responderem, ele continua perguntando se tem amantes escondidos na montanha, se elas desceram até Zoar. Ele manda elas não ficarem olhando desse jeito e diz que quer respostas. Tamires, seguindo a sua irmã, também não faz mistério. Ela revela que os filhos são de seu próprio pai. Ló fica extremamente desesperado e fala para elas não dizerem que aqueles dias que o vinho e aquelas noites que ele não lembra de nada, ele nem consegue terminar as frases. Ele então começa a ter alguns flashbacks das noites em que ele passou bêbado por causa de suas filhas. Ele começa a gritar de desespero e pergunta o que foi que ele fez. Paltite tenta acalmar o seu pai dizendo que elas fizeram isso por uma boa causa e que elas fizeram isso, na verdade, para garantir a descendência de sua família. Ló, extremamente irritado, vai dizer que isso é loucura e que elas não deveriam ter feito isso. Tamires também tenta argumentar e diz que se elas não tivessem esse filho de Ló, elas nunca mais teriam filhos. Até porque não existe mais homem nenhum no mundo depois da destruição que aconteceu. Ló vai ficar incrédulo e não vai saber o que fazer. Paltite e Tamires vão tentar amenizar a culpa que elas estão sentindo, tentando argumentar com o pai e falar que está tudo certo e que elas agora vão ter 2 bebês em seu ventre. Ló vai dizer que agora ele não sabe se é pai ou se é avô desses bebês e começa a ficar com muito medo do que Deus pode fazer com ele. E Deus, é claro, não vai deixar por isso mesmo. Que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas a Record resolveu produzi-la mesmo assim. Mas antes de continuar contando, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record. E você fica por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta, qual você acha o castigo ideal que Ismael merece receber? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Na Bíblia, nós temos o conhecimento de que por um verdadeiro milagre de Deus, Sara acaba ficando grávida de seu esposo mesmo. Esse sim será o primogênito de Abraão, o filho que esse casal tanto esperou. E Deus quis mostrar para todos o seu poder, que para ele nada é impossível quando se tem fé, usando Sara, que sempre foi taxada como uma mulher inútil, estéril, e assim ela se tornou uma mulher que superou todas as barreiras e teve um filho. Abrão já tinha tido um filho antes,
e ele se chamava Ismael, que era filho de Agar. Mas é claro que ele não destratou Ismael quando chegou Isaque, mas é Isaque quem ele considera como seu primogênito. Depois de muitos anos passados, Abrão parece amar o seu filho Isaque mais que tudo nessa vida, até mais que Deus. Isso despertou a curiosidade do Criador, que resolveu dar mais uma missão para o homem. Em uma das viagens de Abraão, Deus resolveu conversar com Abraão e passar uma importante missão. O Senhor então manda Abraão tomar o seu filho que ele tanto ama e ir até uma região chamada Moriá e tirar a vida de Isaque. Abraão, sem contestar com o Senhor, realizou o que foi pedido. Ele foi até o local indicado com a informação que Deus deu. Ele então construiu um altar em cima do monte, amarrou seu filho Isaque e colocou ele sobre o altar. Ele então, pronto para tirar a vida de seu filho, pega uma faca e levanta para enficar no peito de seu filho. Mas é neste momento que um anjo do céu aparece. Abraão vê o anjo e diz: "Eis-me aqui." O anjo então manda Abraão não tocar no garoto e muito menos fazer alguma coisa com Isaque. O anjo ainda disse: "Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho." Abrão, então, neste momento, avista um cordeiro preso pelos chifres e resolve oferecer o cordeiro como oferenda ao Senhor. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado, de onde você assiste a novela. Até mais!